A graça e paz, queridos. Amém? Quero convidar os amados irmãos a se colocarem em pé. Vamos dar início a mais um culto. Seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está aí com a gente, mesmo na sua casa, debaixo do cobertor, gostoso aí, louvando e glorificando ao Senhor. A paz do Senhor seja contigo, que Deus possa abençoar a sua vida também. Que alegria, mais uma vez, mais uma quarta, estando aqui para ouvir da palavra, para agradecer ao Senhor, para orarmos, para louvar a Ele, esse Deus grande, maravilhoso, que tanto tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Quero convidar vocês a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Que nessa noite o Senhor venha falar ao teu coração, ao meu coração, e juntos glorificarmos ao Senhor nessa noite. Pai, obrigado por essa noite, Deus. Essa noite fria que o Senhor nos deu, que o Senhor possa continuar, ó Deus, guardando as nossas vidas, nos abençoando, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, nesse momento difícil que estamos vivendo, o teu consolo possa estar em vários corações, ó Deus, daqueles que precisam do teu consolo, daqueles que estão em luto, daqueles, ó Pai, que estão vivendo, ó Pai, momentos difíceis entre a vida e a morte, ó Pai, lutando pela vida. Que a tua mão seja estendida em cada hospital nesse momento, ó Pai, abençoando, trazendo esperança, saúde, trazendo, Senhor, o renovo das forças para cada médico, para cada enfermeiro, para cada pessoa que trabalha no hospital, seja na área da limpeza, na área da recepção, na área administrativa. Coloque um renovo do Senhor em cada um deles, ó Pai, porque sabemos que essa luta tem sido grande, mas o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o grande todo-poderoso, em que nós podemos ter a renovação da nossa força. Assim oramos, ó Deus, pedindo que nessa noite o Senhor fale a cada coração nesse momento, que está, ó Deus, agora conectado conosco, que está aqui também presencialmente conosco, que a tua palavra venha trazer, Senhor, ó Deus, possa aquecer o nosso coração. Aqueles que estão frios espiritualmente, que o teu Espírito Santo com o teu fogo possa aquecer esses corações pela tua palavra. E aqueles que nesse momento, Senhor, carecem de algum agasalho, Senhor, de algum cobertor, que o Senhor, ó Deus, também, ó Pai, levante meios para que pessoas possam enfrentar esse frio, ó Deus, e o Senhor enviando pessoas para abençoar vidas, para aquecer nessas noites frias que estamos passando, Pai. Abençoe, ó Deus, aquele que tem, abençoe aquele que não tem. Abençoe aquele, ó Deus, que nesse momento está desesperado. Vai restaurando casamentos, ó Deus. Vai, Senhor, ó Deus, restaurando alianças. Vai, ó Deus, quebrando o orgulho, Senhor. Vai, Senhor, ó Deus, fazendo o que o Senhor sempre fez e sempre faz em nosso coração, que é a restauração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaure famílias nesse momento, que a tua palavra possa ir ao encontro de cada um, Senhor, que o teu Espírito Santo sopra aonde o Senhor quer que a tua palavra chegue, para que possa haver restauração, salvação, quebrantamento. Assim oramos, Senhor, agradecendo pela tua presença aqui no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos adorar a esse Jesus maravilhoso, a esse Deus bom, poderoso que está aqui no nosso meio. Nesse aqui mesmo agora. Vamos adorar o Senhor, esse único de ser adorado, digno de todo louvor, diz a Bíblia. Aquele que, estando frio ou estando calor, nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para bendizer. Ele é digno da minha e da tua adoração, e que nessa noite Ele possa enxergar em nós, como a Bíblia assim ensina, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, diz a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. O único que é digno de receber
receber a honra e a glória, a força e o poder invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Queria orar por você também mais uma vez. Agradecer ao Senhor pela bondade e misericórdia dEle. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para Te louvar. Pai, nós não nos cansamos de dizer obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, porque hoje, como aqui já orado a Deus e clamado a Tua intervenção, clamado a Deus que o Senhor coloque as Tuas mãos provedoras nessas famílias que estão desabrigadas, ó Deus, espalhadas no nosso país, enfrentando esse frio, ó Deus, muitas vezes dormindo no relento, Deus. Ó Pai, tem misericórdia, como aqui já foi dito. E nós Te agradecemos porque nós temos um lugar para reclinar a nossa cabeça, um pão, ó Pai, quente para comer, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, porque nós temos visto a Tua promessa, ó Deus, se cumprir nas nossas vidas. Quando o Senhor disse que nós devemos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, e essas coisas está escrito nos versículos anteriores da Tua palavra, que é o de comer, é o de beber, é o de vestir, Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pela saúde, pelo trabalho, pela qual o Senhor nos deu, para que assim conseguíssemos esse sustento diário, Deus. Deus, obrigado porque os números da pandemia aqui na cidade caiu, Senhor Deus amado. Louvado seja o Teu nome. Que mais vacinas possam chegar para as pessoas, ó Deus, e que aquelas que estão infectadas possam se recuperar para a glória e louvor do Teu santo nome. Que nessa noite o Senhor possa receber da Tua igreja um louvor, ó Deus, perfeito, algo agradável, algo da qual o Senhor se alegre. No nome de Jesus, que a Tua palavra possa, nessa noite, achar morada no nosso coração. Nós possamos sair daqui não como entramos,
mas com a nossa esperança renovada, consolado se preciso pelo Teu querer e pelo Teu Espírito Santo, motivado também, ó Deus, a prosseguir, a continuar a olhar para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Deus, esta é a nossa oração e a fazemos ela no nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma canção, mas vamos cantar aquela Há Momentos que na Vida. O pastor falou sobre dificuldade, né? Aqui muitas pessoas enfrentando momentos de... O pastor disse que no início aqui que o Senhor possa levar a sua bondade, a sua misericórdia, possa alcançar essas famílias. E talvez você que está nos ouvindo pela live aqui, talvez você conheça alguém ou até mesmo você esteja passando por um momento difícil como esse. Por conta desta pandemia, talvez os recursos da sua casa estão escassos, estão terminando ou estão quase terminando. Nosso Deus é o Deus da provisão. Nosso Deus é o Deus de todos os recursos. Nosso Deus é aquele que realmente cumpre as suas promessas. E Ele disse que para nós não iria faltar se nós buscássemos o seu reino e a sua justiça. Essas outras coisas que eu mencionei, que estavam no Evangelho do Senhor, seriam acrescentadas nas nossas vidas. Portanto, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. O que eu quero dizer nessa noite é que se está difícil, clame esse nome, o nome de Jesus. É o único nome que tem poder para mudar toda e qualquer história. É isso que nós vamos cantar a Ele. Momentos que na vida nós pensamos em desanimar, olhar atrás, os nossos joelhos dão uma tremida e somente Jesus pode nos ajudar. E é nele que nós recorremos agora. Pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Clame esse nome, há poder no nome de Jesus. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Clame esse nome mais uma vez. E clamamos o nome de Jesus, de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, esse nome que é acima de todo nome. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele te ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus, ele disse um dia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E além de nós tomarmos a nossa cruz, diz esse cântico que Ele nos ajuda a carregar essa cruz. Nós possamos descansar no Senhor. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Amém, irmãos. É essa cruz que realmente o Senhor Jesus carregou por nós, e é por ela, pelo sacrifício que foi feito nela, nós estamos aqui para louvar e agradecer esse Deus bondoso, maravilhoso que é o nosso Jesus. Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. O Evangelho de João, no capítulo 5, nós vamos meditar nessa noite, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Você que está em casa também, participe conosco abrindo aí a sua Bíblia ou acessando a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. A partir do versículo 1, nós vamos ler aí a bendita palavra do nosso maravilhoso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, aí a partir do versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão e enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. E em razão daquele lugar, por haver uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Que lindo, não é? Amados, a palavra de Deus é esperança, é cura para o nosso coração. É cura também para as nossas enfermidades físicas. E é a cura, é a maior cura que nós podemos ter, que é o pecado dentro de nós. Jesus, ele conta essa história, e João registra isso de uma maneira totalmente assim, que nós ficamos refletindo que realmente o que acontece nos nossos dias e o que aconteceu nos dias do Senhor Jesus é a mesma coisa. São as mesmas situações. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele foi a Jerusalém no dia em que os judeus estavam tendo uma festa. E os judeus é um povo que foi convidado pelo próprio Deus, desde lá do Egito, quando eles acabam sendo retirados ali do Egito, depois daquele tempo de escravidão, o próprio Deus manda eles fazerem muitas festas. As festas das colheitas, que era quando o povo colhia aquilo que eles haviam plantado, o Senhor mandava eles fazerem festa, ou seja, se alegrar por aquilo que o Senhor havia feito por eles. Deus é um Deus que ama festa.
Deus é um Deus que ama ver o seu povo em festa. Pastor, mas que tipo de festa? Que festa é essa? Todas as festas em que o Senhor instituiu ao povo de Israel, seja das colheitas, seja dos tabernáculos, seja também da Páscoa, tem um motivo da gratidão. Todas as festas. É um motivo específico para se agradecer. A Páscoa, a libertação do povo de Israel. As colheitas, aquilo que o Senhor proveu na vida deles, para que eles pudessem colher aquilo que eles haviam plantado. O Senhor instituía, mandava, deixou um mandamento para eles festejar, para eles se alegrarem, para eles se jubilar, uma forma de gratidão a Deus. Para que você faz um aniversário de 15 anos? Só para comer bolo? Claro que não. Para que você faz uma festa de casamento? Não seria mais fácil ir lá no cartório, pegar a aliança, colocar no dedo, ir lá no papel e está tudo certo? Ô pastor, você pode fazer uma oração aqui por mim? Já não estaria bom? É claro que estaria bom. Estaria ótimo. Mas por que dentro de nós há esse motivo de festejar? É motivo de gratidão. Você vai no aniversário para agradecer a Deus por mais um ano de vida que aquela pessoa fez. Você vai no casamento de alguém, não só para ver qual que é a roupa mais bonita ali na festa, mas você vai ali para se alegrar, para agradecer que o Senhor colocou aquele homem na vida daquela mulher, aquela mulher na vida daquele homem. Hoje nós temos que especificar isso, né? Um casamento que é um homem com a mulher e a mulher com o homem. Hoje nós temos que especificar isso. Porque a nossa lei hoje já permite casamento do mesmo sexo, que a Bíblia não permite, nunca permitiu e nunca vai permitir. E a palavra do Senhor fala isso, que mais uma vez, chegando o Senhor mais uma vez lá em Jerusalém, na festa dos judeus, ali então ele encontra um homem que há 38 anos estava enfermo, ele era aleijado, ele tinha suas pernas, porém não funcionava. E ali o interessante é que ele tinha uma prática de viver ao lado de um tanque, que se chamava ali Betesda. Esse tanque, se havia então uma ideia que certa vez descia um anjo e agitava as águas daquele tanque. E aquele que mergulhava primeiro no tanque era curado. João registra o que acontecia na cidade. Qual era o comentário, qual era o dia a dia das pessoas ali naquela cidade. Muitas pessoas falam que isso era algo como se fosse uma crendice, uma superstição que havia naquele momento. E João mesmo assim registra no seu evangelho. E ali, quando Jesus ele chega naquela festa dos judeus, ele vê que perto daquele tanque havia muitas pessoas. Pessoas que eram cegas, pessoas que eram aleijadas, pessoas de todo tipo de enfermidade. Esperando o quê? Acreditando no quê? Aonde que essas pessoas estavam colocando a sua fé, a sua esperança? Naquele tanque. Ou em um anjo, que quando descia, movia as águas, e o primeiro que caía ali era curado. E o interessante é que a palavra do Senhor fala que naquele lugar, com muitas pessoas ao lado, Jesus, ele fica observando. Ele observa toda aquela movimentação. Ele vê. Mas ele não somente fica observando, mas ele age, mas ele toma uma postura, ele faz uma atitude. E qual é a atitude? Ele percebe que aquele homem estava ali. E o interessante, é claro que Jesus é onisciente, mas Jesus provavelmente ele pergunta para alguém sobre aquele homem. E a notícia daquele homem que havia sido 38 anos ele naquela situação, e a notícia que se chega ao Senhor Jesus é que aquele homem sempre vive ali na beira daquele tanque esperando. Jesus olha para aquele homem e entre vários que havia naquele lugar, ele chega somente nesse homem, que a Bíblia não registra o nome. São mais um dos anônimos de Deus. Aqueles que nós não conhecemos o nome, não conhecemos o grau de parentesco dele, a genealogia dele, mas havia um homem.
Esse homem que nós não sabemos o nome, esse homem que por não sabermos o nome, com certeza era um daqueles que muitos não eram tão da sociedade, não era uma pessoa tão influente, não era uma pessoa da mídia, podemos dizer assim, mas ele estava ali. E é esse homem que não é registrado o seu nome, o Senhor se importa com ele. Entre muitos que haviam ali, o Senhor chega nele e faz uma pergunta: queres ser curado? E ele responde ao Senhor Jesus, não a pergunta que o Senhor faz a ele. A resposta era sim, ou a resposta era não. E a resposta que ele dá ao Senhor dá a entender a esperança, a fé que esse homem estava colocando no tanque. Faz 38 anos que eu estou aqui. A pergunta não foi essa que o Senhor Jesus fez a ele. A pergunta foi: você quer ser curado? E ele responde: faz 38 anos que eu estou aqui, mas toda vez então que chega a minha vez de mergulhar no tanque, vem alguém, passa na minha frente e pula, e eu não sou curado. Faz tanto tempo que eu estou aqui tentando, faz tanto tempo que eu estou aqui lutando, tentando me esforçar, ninguém me ajuda. Ninguém me coloca lá dentro do tanque, outros vão na frente. Faz tanto tempo que eu estou me dedicando, me esforçando, ralando, e todo o meu esforço é em vão. Não foi essa a pergunta que Jesus fez para esse homem. Jesus não perguntou há quanto tempo ele estava ali para esse homem. Jesus não perguntou para ele se era outro que vinha e pulava na frente dele. Jesus não perguntou para ele se ninguém coloca ele ali no tanque. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou: queres ser curado? E esse relato, irmãos, da cura desse homem é de uns poucos relatos que há na Bíblia que alguém foi curado, primeiro, sem conhecer Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era aquele que estava lhe falando. Mas aquele que estava perguntando o conhecia desde o ventre da sua mãe. E Jesus viu que aquele homem estava lutando, estava se empenhando, mas colocando toda a sua esperança, toda a sua força, toda a sua dedicação no lugar errado. Será que às vezes você que está aí nos ouvindo, aqui presencialmente ou pela internet, você tem lutado tanto por algo, você tem se dedicado tanto em alguma coisa, e até hoje não teve resultado? Será que você tem colocado a sua esperança, a sua fé no lugar errado? E não na pessoa de Jesus. Esse homem, passando todo esse tempo, Jesus chega a ele, e ele começa então a falar da sua vida. E o Senhor Jesus olha para aquele homem e escuta primeiro tudo aquilo que ele estava falando para ele. Depois, Jesus então olha para ele, depois de ouvir que aquele homem há tanto tempo estava ali, que outros passavam na sua frente, Jesus fala para ele: olha, levanta e anda. Toma a sua cama, toma o seu leito e vai e levanta, e vai embora, levanta, seja feliz, seja curado. É interessante, amados, que esse homem não conhecia Jesus, esse homem não demonstrou nenhuma fé na pessoa de Jesus, nem conhecia ele, nem sabia que ele era Jesus, e o Senhor tem compaixão por ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, muitas pessoas foram curadas pelo Senhor porque chegavam até o Senhor Jesus, iam até o Senhor Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Alguns viam o Senhor Jesus de longe, como os 10 leprosos, começaram a gritar por Jesus. O Senhor foi lá e curou eles.
Outra, a mulher do fluxo de sangue, chega até a próxima de Jesus e acredita que somente se ela tocar, ela seria curada. Mas esse homem não conhecia Jesus. Esse homem não sabia quem era Jesus. Esse homem provavelmente ele estava agindo na idolatria, colocando a sua fé em algo, no tanque ou no anjo que descia ali. A sua fé estava no tanque, a sua fé estava naquelas águas, a sua fé estava no anjo, menos em Jesus. E isso se chama idolatria. Quando eu coloco a minha fé, a minha esperança em algo, em uma imagem de escultura, em um santo ou em uma santa, ou em mim mesmo. E essa é a pior das idolatrias. Se fôssemos colocar num peso, o que pesa mais, o que pesa menos, é claro que pecado é tudo igual. Jeremias capítulo 17 fala que maldito o homem que confia no homem. E esse texto significa que maldito é o homem por confiar não em outra pessoa, mas é maldito o homem quando confia em si mesmo, que faz da sua força, do seu braço. Isso é a idolatria, é colocar a fé, a esperança em você. Não, tem pensamento positivo. Não, você consegue. Não, em você tem uma força maior. Não, você não sabe a força que há dentro de você. Se você pensar positivo, você precisa acreditar mais em você. Você precisa se valorizar. Você é isso. Aquela ideia de autoajuda, aquela ideia de coach, né? Não, a coisa está em você. Vamos lá, você vai. Irmãos, nós não somos nada, nós não conseguimos nada. Se não for Deus, nós não somos nada. Se não for o Senhor, nós não conseguimos respirar. Muitas pessoas com muito dinheiro, mas nesse momento com um monte de posse, pedindo a Deus um ar para respirar. Se não é Deus, nós não somos nada. Se não for Deus, nós não servimos para nada. Se não for Deus, nós não conseguimos dar muitos passos para a frente. E esse homem colocou toda a sua fé, toda a sua esperança, todo esse tempo no lugar errado. E é esse homem com a fé no lugar errada. É esse homem que não conhecia o Senhor. Mas é esse homem que Jesus viu que esse homem sofria. Jesus não repugnou, porque ele estava colocando a sua fé, não em Cristo, mas em coisas. O Senhor não repugnou, o Senhor não deixou ele de lado, o Senhor não repreendeu. O Senhor não corrigiu, não falou um monte para ele. Onde se viu, rapaz, colocar sua fé nesse tanque? Onde se viu, rapaz, colocar sua fé nesse anjo ou nessa água? O Senhor Jesus não fez nada disso, mas o Senhor olhou para aquele homem com compaixão, com graça. O Senhor Jesus olhou para a dor daquele homem. Jesus estava na festa de quem? Dos judeus. Os judeus com certeza já estavam acostumados de ver aquele homem ao lado do tanque. E ninguém para dar uma mãozinha para o coxo. Ninguém para pegar ele. Vamos ajudar o coxo? Já que ele acredita nisso, vamos tentar fazer alguma coisa para ele. Vamos colocar ele no tanque. Ninguém. Os judeus estavam ali. Esse homem tinha o hábito de estar ali. Mas ninguém pôde tentar estender a mão para aquele homem. E chega um outro homem, Jesus de Nazaré. Sem o conhecer, na sua onisciência sim, no seu lado humano não, e nem o coxo o conhecia. E aí as pessoas vêm falando, olha aquele homem lá, 38 anos desse jeito. 38 anos nessa expectativa.
38 anos nessa esperança de um dia voltar a andar. E toda a esperança e expectativa frustrada. O Senhor se compadece desse homem. O Senhor não olha para a fé no local errado que esse homem tinha. Mas Jesus olha para a dor dele. Jesus olha para o anseio dele. Jesus olha para a necessidade dele. E ele não só olha, mas ele faz alguma coisa. Ele não só chega perto, mas ele tem um diálogo com essa pessoa. Ele pergunta. Ah, meus irmãos, quantas pessoas com dores, e que às vezes simplesmente falar um pouco alivia a sua dor. Quantas pessoas que sofrem e que às vezes precisam de um ombro amigo só para desabafar, só para pôr para fora aquilo que aperta, a sua angústia, a sua frustração. E Jesus tem um diálogo com ele. Jesus escuta ele. Mesmo que Jesus não escuta aquilo que o Senhor perguntou, quer ser curado? Ele começa a falar aquilo que o Senhor não perguntou. Mas o Senhor tem paciência. Sabe quando você pergunta alguma coisa para a pessoa viaja na maionese, vai lá, fala daqui, fala daquilo outro, e se não é isso que você está querendo encontrar a resposta, e nós ficamos impacientes com isso. Mas o Senhor tem paciência. O Senhor espera, Ele dá as voltas dele, explicar a vida dele inteira. E Ele não acaba respondendo o que Jesus perguntou. Queres ser curado? Ele não acaba respondendo. Sem ter fé em Jesus, sem acreditar em Jesus, sem ver que Jesus era Deus. Jesus tem compaixão dele, colocando a sua fé no lugar errado. Esse homem querendo algo de bom para a sua vida, mas indo por caminhos errados. O Senhor tem compaixão dele. E Jesus fala: ser curado, toma a tua cama, levanta e anda. E naquele momento, a multidão por perto diz que o Senhor é retirado dali. O Senhor sai daquele lugar. Com certeza a empolgação daquele homem em ver as suas pernas que não funcionavam, agora funcionando, a empolgação era tanta que, cadê o homem que estava aqui agora? Cadê aquele que falou comigo, toma a tua cama, levanta e anda? Cadê ele? Sumiu. Foi embora. Esse homem não teve tempo para agradecer. Esse homem não teve oportunidade para agradecer. Esse homem não teve oportunidade de saber quem era aquele que havia falado com ele. Quem era aquele que se importou com a sua dor. Quem era aquele que parou um pouquinho, que saiu um pouquinho lá da festa e veio aqui no tanque para ver aqueles que estavam à beira do caminho, à beira do tanque, com dor, com sofrimento. É esse Jesus que saiu da festa e contemplou que ele nem sabia o nome. Cadê aquele homem? Diz a palavra do Senhor que aquele dia era um dia de sábado. E aí então ele pega a cama, assim como Jesus havia falado, e sai andando para a sua vida, para a sua casa, e sai caminhando. De repente, os religiosos, os judeus, que estavam ali na festa, naquele momento vê aquele homem segurando a cama, e esses repreendem esse homem. O que você está fazendo com essa cama aí, rapaz? O que você está fazendo carregando essa cama? Hoje é sábado. Hoje não pode fazer isso, rapaz. Não pode trabalhar, rapaz. Não pode ter nenhum tipo de esforço, rapaz. E aí então ele responde: não, é que eu estou carregando. É porque um homem falou para mim se eu queria ser curado. E ele mandou eu levantar e tomar minha cama e ir embora. Eu era aleijado, eu era coxo, eu não andava e agora eu ando. Mas quem que é esse homem? Não sei. Eu não sei quem é esse homem. Eu não sei. Enquanto
Um deixa a festa para se importar com a dor daquele homem, outros deixam a festa para se importar com coisas e não com pessoas, não com a dor do próximo, mas com coisas, mas com a religiosidade. E não com a dor do próximo. E também não se alegrar com a vitória daquele homem. Aquele homem, aquele coxo provavelmente era conhecido de todos ali em Jerusalém. Esses judeus que estavam vendo aquele homem com a cama na mão andando, poderiam falar: fulano, o que aconteceu com você? Você está andando? Rapaz, mas que bom! E abraçar e se alegrar. Era uma oportunidade para se alegrar com aqueles que se alegram. Será que você perde a oportunidade de se alegrar com aquele que se alegra? Será que você perde a oportunidade de fazer festa com a vitória do teu irmão? Algo que aconteceu na vida dele, uma cura que aconteceu na vida dele, ou uma conquista que aconteceu para ele. Será que você se alegra com as vitórias do teu irmão? Ou você olha como judeus, olhando coisas e não para a alegria do coração daquela pessoa, ou para a dor do coração daquela pessoa? Os judeus naquele momento nem se alegrou porque aquele homem estava andando, mas pelo contrário ainda repreendeu ele. E esse homem não soube falar quem era, quem havia o curado. E a palavra do Senhor fala então que Jesus, ele vai ao templo, como era o costume de Jesus. E quando Jesus chega ao templo, quem estava lá no templo, irmãos? Quem estava lá adorando, glorificando a Deus no templo? Sem cama, sem leito, de pé, glorificando de pé, né? Como a gente brinca, né? E louvando ao Senhor. Quem estava lá? O coxo. Ex-coxo. Oh, glória! O ex-coxo estava lá. Querido, quando Deus faz algo por você, você some da presença dele. Você que me ouve nesse momento, quantas coisas Deus fez por você? Quantas coisas Deus tem feito na tua família, no teu casamento, na criação dos teus filhos, nas tuas finanças, no teu trabalho? Quantas coisas Deus tem feito por você? Quantas? Começa a trazer na memória aí. Quantas coisas? E aí? Você tem ido ao templo para agradecer, para louvar, ou você tem saído da presença dele? Como aqueles leprosos. Deus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E os outros 9, vai saber para onde foram. E você, onde você está? Deus tem feito tanto pela sua vida. Não é possível que você seja ingrato ao extremo de não estar na presença do Senhor, de não pegar uma Bíblia, falar que a canseira é maior do que a palavra, falar que o momento de oração é difícil. Difícil é estar num hospital agora, num respirador. Isso é difícil. Difícil é esperar um órgão para você receber um transplante. Isso é difícil. Difícil é alguém que enterra alguém. Difícil é alguém que acaba de perder um filho, uma filha. Isso é difícil. Isso é difícil. Difícil é alguém que está debaixo da ponte, como nós falamos aqui, passando frio. Difícil é para um menino de 8, 9, 10, 14, 20 anos que perde a mãe ou o pai. Isso é difícil. Isso é difícil. Difícil é aquele homem que acabou de receber a notícia: olha, me desculpa, você foi bom até agora, mas a firma precisa te dispensar. Isso é difícil, um pai desempregado. Isso é difícil.
Agora nós colocamos tantas e tantas desculpas para não estar na presença do Senhor, falando que é difícil. Difícil é a situação que você se encontra agora. E pode ser que nos encontramos em algumas situações difíceis por não estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que esse homem estava no templo. E Jesus encontra ele lá no templo. E aí é lá no templo que esse homem fica sabendo quem que era aquele que falou para ele: levanta agora, toma sua cama, levanta e anda. É lá no templo que ele fica sabendo quem era aquele homem. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aquele que morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. É lá no templo que esse homem descobre aquele que deu atenção para ele, enquanto a multidão dos judeus não deu atenção. Enquanto muitos da multidão ainda o repreendeu e não se alegrou com a vitória dele, mas o repreendeu. Olhou coisas, não a dor do próximo, não a pessoa, mas, sabe, tem gente que fica caçando, como é que chama aquele ditado? Caçando, isso aí mesmo, que é? Pelo em ovo, né? Pelo em ovo, né? Pelo em ovo, né? Fica achando picuinha, coisinha, e pessoas sofrendo. Jesus, o seu foco sempre estava em gente, em pessoas, não em coisas. Pessoas valem mais do que coisas, do que religiosidade. As pessoas valem mais. Os judeus viam a religiosidade. Jesus viu a dor daquele homem, viu a frustração daquele homem, viu a decepção daquele homem. Nossa, um monte de gente aqui, judeu, tementes a Deus, religiosos, não sai da sinagoga. Ninguém aqui para dar uma mãozinha para mim. Isso é um ensinamento para nós. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa em pessoas erradas, ou no homem, e nos frustramos. Se a tua expectativa está em pessoas, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas se a sua expectativa, a sua esperança está em Deus, está em Jesus, Ele é o único que não pode nos frustrar. Quantos creem nisso? Diga amém. Ele é o único. Ele é o único que vai se importar com a sua dor. Ele é o único que vai se importar com como você está, o que você está sentindo. E nesse momento, quando Jesus então encontra ele lá, ele então é perguntado com Jesus: olha, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Mas Jesus dá uma lição para ele. Vai, mas não volta a pecar novamente. Vai e muda de vida. Saia dos erros da sua vida. E aí ele fala algo interessante, irmãos. Para que não te aconteça coisa pior. Versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, deixa eu falar algo. Não é tudo que acontece na nossa vida de ruim que é o diabo, ou que é Deus. Não é. Há coisas que é a consequência do nosso erro, da nossa desobediência.
a nossa rebeldia. E essas coisas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, inclusive enfermidade, muitas delas têm um propósito. Muitas delas têm um propósito. Jesus ele fala para esse homem que não era para ele voltar ao pecado, para que não aconteça de novo o que estava acontecendo com ele, o que estava acontecendo, ele não andava. Ou que não pudesse acontecer algo pior a ele. Então, uma vida na prática do pecado, uma vida distante de Deus, pode causar situações na nossa vida por causa de não estar ao lado de Cristo. Jesus colocou algo aqui, olha, cuidado, se você voltar na sua velha vida, você pode voltar no mesmo estado que você estava, ou pior. Ou pior. Paulo, ele fica cego quando vê a luz do Senhor e quando cai, e ele fica cego, mas o Senhor o cura. E aquela cegueira tinha um propósito, tinha um objetivo, tinha uma causa. E mais para frente, ele tem algumas dificuldades também nos olhos. Ele pede ao Senhor para o curar. Jó também fica doente. Tem um propósito. Há uma Bíblia da mulher que tem uma enfermidade. Ela vivia corcunda. E ali havia um espírito demoníaco que estava sobre ela. O espírito é retirado em nome do Senhor Jesus e aquela mulher volta a ficar reta. Há algumas enfermidades que o Senhor coloca em nós para a glória dele. Para a glória dele. Porque ele tem um propósito com isso. Mas há enfermidades que acontecem que o diabo coloca nas pessoas. E só Jesus para mudar. E depois que Jesus muda, se a pessoa voltar ao estado de antes, diz a palavra do Senhor que é 7 vezes pior. Quando a pessoa é possessa pelo demônio, o demônio sai, e se a pessoa deixa a casa vazia, se a pessoa não toma a sua cama e vai, não peques mais e não volta na mesma prática, demônios voltam ali 7 vezes pior. Esse homem aqui foi aconselhado por Jesus. Em outras palavras, você estava vivendo aquela vida 38 anos porque não estava do meu lado, porque não estava colocando a sua fé em mim, mas estava colocando a sua fé em coisas. Há pessoas dentro das igrejas, que estão dentro das igrejas, mas não estão colocando a sua fé e firmados na fé em Cristo Jesus. E coisas ruins acontecem. E coisas piores acontecem e não se sabe o porquê. Jesus falou a esse homem: não peques mais. Não vive na sua vida de erro mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curou. Agora eu sei quem me curou, judeus. Agora eu sei quem falou para mim: toma tua cama, levanta e anda. Agora eu sei quem deu atenção para mim. Agora eu sei quem se importou comigo quando ninguém se importava. Agora eu sei. Eu sei. Foi o próprio Deus que me tirou daquela cama. E é ao lado desse próprio Deus que eu quero viver, que eu quero estar, que eu quero permanecer. Irmãos, que texto maravilhoso. Texto de compaixão, de graça, texto de gratidão, texto de compromisso. Aquele homem foi curado e ele teve um compromisso de estar ao templo. Quantos recebem de Deus tantas coisas?
e largam a vida de devocional, e abandonam uma vida de devoção ao Senhor, e abandona algo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantos? E temos que tomar cuidado, porque pode ser que a esses é o próprio Deus permitindo, para que a pessoa acorde. Que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor te abençoe, você que está me ouvindo, e que Deus possa também, nessa noite, assim como disse para esse homem que nem o conhecia, esse Jesus se importou com esse homem. Às vezes você tem colocado a sua fé no lugar errado, e é o momento de você colocar a sua fé em Cristo Jesus. Olhe para Jesus, vive com Jesus, viva só para Ele. É para Ele e por Ele são todas as coisas, inclusive o teu coração, a tua vida. Foque o seu coração em Cristo. Deixa as outras coisas. É só Jesus que pode realizar o desejo do teu coração. É só Jesus que pode perdoar os teus pecados. É só Jesus que pode salvar a sua vida, restaurar o teu casamento. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Ele é suficiente. Não precisamos mais de nada e mais de ninguém. Só Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se importa com aqueles que ninguém está se importando. Aqueles que são os desprezados, menosprezados, aqueles que não têm atenção, aqueles que não têm o holofote em cima deles, aqueles que não estão na mídia, aqueles que não são populares, que ninguém se importa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê. Obrigado porque o Senhor investe o tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também age, transforma. Mesmo a pessoa colocando a sua fé no lugar errado, o Senhor se revela a esses. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz. Esses na qual que o Senhor se revela, está presente na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esses que o Senhor se revela, o Senhor também capacita para esses serem anunciadores do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que necessita nesse momento. Que o Senhor ampare aqueles que estão sendo menosprezados, aqueles que não têm tido atenção. Que o Senhor se revele a eles, que o Senhor cure eles, que o Senhor cure a dor do coração deles, e que o Senhor quebre o orgulho do nosso coração, que o Senhor nos faça entender que é necessário se importar com a dor do próximo, que é necessário se alegrar com a alegria do próximo. Quebra o nosso coração orgulhoso, Pai, e nos ajude a ser como o Senhor. Oramos, pedimos, clamamos ao Senhor por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, uma boa noite, e querendo Deus, até no próximo domingo, em nome de Jesus.